Hi everyone, here's teacher Daniela Sanchez again, and today we're going to study relative pronouns, pronomes relativos. Vamos lá? Vamos estudar esse tema que é muito recorrente nos vestibulares. Primeira coisa, quem são os pronomes relativos, né? Os relative pronouns? Who, whom, which, whose and that. Estes são os pronomes relativos mais utilizados, ok, galera? O que nós vamos estudar, vamos focar hoje. Então vamos lá, vamos começar com who e that. Who e that significa, nesse caso aqui, que ou quem, e ele sempre, refers to people, ele se refere a pessoas, tá? E, no caso, ele vai fazer a substituição de que termo aí na oração? Do sujeito. Tá? Então, eu tenho duas orações, como nós podemos ver aqui, ó, essa e essa, e a gente vai ver que o termo que se repete aqui é o sujeito. E além de ser o sujeito, é uma pessoa esse meu sujeito, tá? Ó, the lady wants this house. The lady is friendly. Então, ficou claro aqui, ó, já até coloquei na análise para vocês, que o termo que se repete é a senhora, é o subject. Então, o sujeito da oração, ele se repetiu. E, coincidentemente, esse sujeito, ele era uma pessoa. Então, quando eu for unir estas duas orações, eu vou fazer a substituição desse termo pelo pronome who ou that. E ficaria da seguinte forma, ó. The lady who or that wants this house is very friendly. A senhora que possui esta casa é muito gentil, é muito amigável, ok? Então, com isso, ó, nessa união aqui das orações, né, eu substituí o termo que se repetia na segunda frase pelo pronome, tá? E como a regra mandou, né? Quando o termo que se repete for um sujeito e se tratar de pessoa, você deve usar who ou that, ok? Outro exemplo, ó, the man who served us at the bar was really handsome. O homem que nos serviu no bar era muito bonito. Então, ó, quem nos serviu no bar? O homem. Quem é o pronome? Ele sempre vem vinculado aqui ao seu antecedente, né? Quem é o antecedente aqui? O homem. O homem que nos serviu no bar. E quem que era muito bonito? Eu continuo falando do homem, tá? Então, esse who, ele substituiu o termo que tinha função de sujeito, que coincidentemente esse sujeito era uma pessoa, ok? Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho da situação de quando o elemento que se repete ocupa a função de objeto e esse elemento é uma pessoa, tá? Que pronome usar? Ó, whom, tá? Que ou quem, também, ó, refers to people, ele também vai se referir a uma pessoa, porém essa pessoa agora ocupando função de objeto. Vamos ao exemplo. We interviewed the man last week. They hired the man. Nós entrevistamos o homem a semana passada. Eles contrataram o homem. Então, ó, tá visível aqui, galera, que o termo que se repetiu, né, é o objeto, está após os verbos, ó, e se trata de uma pessoa. Então, quando eu tenho essa situação, né, na hora de eu unir as frases, eu tenho que utilizar o pronome whom. Então, ficaria assim por coerência, por sentido, né? A inversão de orações também, ó. They hired the man whom we interviewed last week. Eles contrataram o homem que ou quem nós entrevistamos a semana passada. Tá? Então, lembra, se o termo que se repetir for pessoa e ocupar a função de objeto, eu só posso usar o whom na hora de linkar e de unir, conectar orações. Tem uma exceção também falando do whom. Quando tiver preposição, né, exclusivamente só pode ser whom, não pode ser outro. Né? Então, de novo essa situação. Termo que se repete for objeto, for pessoa e ainda tiver o agravante de preposição, né, vier acompanhado de preposição, só cabe whom. Então, whom before preposition. Vamos aos exemplos, ó, as frases que eu vou ter que unir. He is the artist.
Segunda oração, we were talking about the artist. Então, ele é o artista, nós estamos falando sobre o artista. Então, tá aqui, ó, explícito, né, que o termo que se repetiu tá após o verbo, né, o artista, ocupando a função de objeto. Então, aqui, ó, função de objeto, termo que se repete, se trata de uma pessoa. E ainda, ó, eu tenho uma preposição. Então, isso fortalece ainda mais o quê? Que eu só posso usar whom na hora que eu for linkar, conectar estas orações. Então, he is the artist about whom we were talking. Ele é o artista sobre quem nós estamos conversando, nós estamos falando, tá? Então, bem evidente aí essa situação. Agora, a gente tem o pronome which or that, refers to animals or objects. Então, o which or that só pode ser utilizado quando o meu sujeito ou o meu objeto se referir a um animal ou a um objeto. Então, esquece pessoa agora, tá? Estamos falando de situação de ou um animalzinho ou um objeto, tá? Nesse caso, só cabe esses dois pronomes. Então, Mariana has a dog. Na outra oração, it's called Flash. Então, Mariana tem um cão e o cão, né, ele é chamado de Flash. Então, não importa se aqui, ó, eu estava falando do cachorro e ele ocupava a função de objeto, e na outra oração eu ainda continuava falando do cachorrinho e ele ocupa a função de sujeito. O que importa é que o termo que se repetiu se trata de um animal. Nesse caso, eu só posso usar um desses dois pronomes, ou which ou that. Aí, galera, vou fazer uma observação. Acho que vocês perceberam que o that, ele é um coringão, né? Independente de ser pessoa ou animal, dá para usar ele, tá? Então, aí, quando você não lembrar do who e do that, dessas regrinhas, lembra que do who e do which, perdão, você não lembrar das regrinhas, você usa o that, que ele é um coringa, ele cabe aí, né? Ele preenche essa lacuna, digamos assim. Então, vamos à união desta oração. Ficaria da seguinte forma, ó, Mariana has a dog which is called Flash. Então, a Mariana tem um cachorro que é chamado Flash. Então, independente, volto a repetir, de ser sujeito, ser objeto, o termo que se repetia, se tratava de um animal, né? Então, eu podia estar utilizando o which ou o that. Posso também pôr o that aqui. Mariana has a dog, that is called Flash. Tanto faz, tá, galera? Aqui nós temos um outro exemplo, ó, só que agora não com mais um animalzinho e sim com uma coisa, né, um objeto. Então vamos ver como que fica. Ó. I loved the present which you gave me. Eu amei o presente que você deu para mim. Se eu fosse desmembrar as orações, ficaria assim. I loved the present. Aí, you gave me the present. Tá? Você me deu o presente. Então, eu estava falando de quem, galera? Eu estava falando do objeto, eu estava falando do presente, desta coisa. Então, quais são os pronomes que eu posso usar quando eu tenho coisas ou objetos? Which ou that. Tá na hora de linkar orações aí. Então, ficou dessa forma, né? I loved the present which you gave me. Or I loved the present that you gave me. Tá? Que você me deu. Podia ser qualquer um dos dois, ok? Now we have some exceptions. A gente tem algumas exceções. Vamos lá? Se aparecer vírgula, galera, o que vai acontecer? Se tratar de pessoa e tiver vírgula, então o termo que se repete for uma pessoa, tá? E tiver vírgula na oração, você só pode usar who. Então, olha o exemplo. My aunt who lives near here has taught me English. A minha tia que mora perto daqui tem me ensinado inglês. Então, o termo que se repetia era pessoa e tinha vírgula. Só cabe who. Não posso usar that, ok? Coringão caiu fora agora. The first credit card which could be used at stores was created in 1950. O primeiro cartão de crédito que podia ser utilizado nas lojas foi criado em 1950. Então, novamente, né, vamos pensar aí, eu estou falando de quê? Eu estou falando de uma coisa, de um objeto, no caso, o cartão de crédito. Então, para esse tipo de coisa, quais são os pronomes que eu tenho que usar? Which ou that. Porém, eu tinha vírgula na oração.
Então, não pode, só pode o which, tá? O that cai por terra, não se pode. E por fim, né, vamos falar aí do pronome relativo whose, que tem a tradução cujo, cuja ou cujos, cujas, e ele nunca vai se referir, galera, ao que vem antes, ao termo que vem antes, como estava acontecendo nas demais orações, e sim ao que vem depois. Então, ele foca no termo que vem grudado nele depois, tá? Então, isso vai ficar claro aqui, ó. Tenho duas orações. Vanessa studies very hard. A Vanessa estuda muito. Segunda oração. Her behavior is remarkable. O comportamento dela é notável. Una as frases. Legal. O termo que se repete, não tem, né? Eu falo que a Vanessa estuda muito, mas eu falo que o comportamento da Vanessa é notável. O comportamento pertence a quem, galera? Pertence a Vanessa. Isso fica evidente aqui, ó, com esse pronome possessivo adjetivo, né? The adjective possessive pronoun, her, né? O seu comportamento, o comportamento dela. Então, quando eu visualizo essa relação de posse aqui, né? Ainda mais com o pronome fortalecendo isso, eu tenho que usar whose, porque vai se referir ao termo que, né, virá depois, não mais ao antecedente. Não vai mais falar da Vanessa, e sim do comportamento que pertence a Vanessa. Então, como ficaria? Ó, Vanessa, whose behavior is remarkable, studies very hard. A Vanessa, que tem um comportamento notável, estuda muito, tá? Então, não focou no antes, né, no termo que antecedia, sim no que vem depois, tá? Então, também lembra o termo que vem depois, termo que tem que ter relação com posse, ok? Bom, pessoal, era isso. Eu espero que eu tenha contribuído aí para vocês, né, com esse tema para vocês. Se você gostou, se inscreve no canal e também deixa o seu like. See you, bye bye!